Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra hoje. E a palavra que Deus colocou no meu coração está no Salmo 34. E eu peço para exibir no telão, por favor, projetar no telão, o versículo 4 do Salmo 34. Salmos de número 34, versículo 4, ele diz isso aí que você está vendo. Busquei ao Senhor, Ele me acolheu. Em outra versão fala, Ele me ouviu e Ele livrou-me de todos os meus temores. Em outra versão fala, Ele livrou-me de todos os meus medos. Então vamos lá, é só o 34, é só o versículo 4 mesmo. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Você pode dizer amém? O salmista Davi, nesse salmo, ele está dizendo que ele buscou ao Senhor, e o Senhor o ouviu, o Senhor o acolheu, e o Senhor o livrou de todos os seus temores. Deus tem respondido às suas orações, Deus tem ouvido, respondido às suas orações, tem livrado você dos seus medos, dos seus temores. Acredita-se, contam os estudiosos, que Davi escreveu esse salmo por ocasião de um momento em que ele estava vivendo um grande medo. Acredita-se que esse salmo foi composto num momento, pastor Joaquim, que Davi estava vivendo um momento de muito temor, de muito medo. Acredita-se que ele foi escrito por ocasião daquela perseguição de Saul a ele. E o salmo, aliás, o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21, versículo 12, se não me engano. Projeta, por favor, o primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versos 11, 12, 13 e seguintes, por favor. Olha o que acontece nessa ocasião. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Versículo 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos, e engravatava nas suas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Versículo seguinte. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxessem este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Só até aí tá bom. Davi se faz de louco, mas não estava louco, porque ele estava numa situação em que Saul o perseguia, e ele, noutra versão, fala que ele teve medo. Não sei se é a atualizada. Fala que ele teve medo diante dessa situação. Pode botar o versículo 12, deixar no versículo 12, por favor. Bota a versão atualizada, por favor. Saul está perseguindo Davi. Aí vem Aquis, fala aquelas palavras. Ele considera aquelas palavras e diz a Bíblia, versão atualizada, que Davi teve muito medo de Aquis entregá-lo a Saul. E ele finge que está louco, ele finge que está doido. Mas nesse momento de medo, Davi, procedendo assim, ele vai então ter um livramento. Ele não vai ser entregue nas mãos de Saul, porque na sequência aí diz que ele sai daí e vai para a caverna de Adulão. Davi, então, acredita-se, né, os estudiosos, que por ocasião
dessas circunstâncias que Davi estava vivendo, ele vai escrever o Salmo 34. E no versículo 4 do Salmo 34, que é o versículo inicial que nós lemos, Davi fala: eu busquei o Senhor me ouviu, o Senhor me acolheu. 34:4 de Salmo. E Ele me livrou dos meus medos, Ele me livrou dos meus temores, de todos os meus temores. Eu estava dando uma olhada nessa mensagem que traria hoje à noite, e eu me deparei com uma informação que diz que existem muitos tipos diferentes de medos. São muitos os medos e as formas de medos que existem. Davi diz que Deus o livrou de todos os seus medos. Depois de fazerem apuradas pesquisas sobre o comportamento humano, especialistas chegaram à conclusão que existem mais de 150 tipos de medos. Especialistas chegaram à conclusão que existem mais de 150 tipos diferentes de medos. O medo, ele é um instinto natural do ser humano. Mas existem crentes que costumam entrar em pânico diante de qualquer circunstância. Tem crente que qualquer situação está lhe causando pavor, qualquer situação está lhe causando medo, qualquer situação está lhe causando desespero. Se você não quer ser uma dessas pessoas que se desesperam por qualquer situação, busque o Senhor. Aprenda a confiar no Senhor e a descansar no Senhor, que o Senhor vai te dar livramento. Então Davi está diante de uma situação que lhe causou muito medo, e o texto diz que Davi buscou o Senhor e ele teve a sua oração respondida, ele teve o seu clamor ouvido. É bom, é muito bom quando a nossa oração é respondida. É muito bom quando nós buscamos ao Senhor e nós obtemos dele a resposta. É muito bom quando nós oramos, pastor Joaquim, e Deus nos ouve, Deus nos responde. É muito bom. É muito bom quando Deus responde às nossas promessas, ou cumpre as suas promessas que Ele fez a nosso respeito. É muito bom quando as promessas de Deus se materializam na nossa vida, nas nossas vidas. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, assim como eu, temos promessas de Deus. Quantos aqui têm promessa de Deus? Nós cremos, pastor, que as promessas de Deus, elas se cumprirão nas nossas vidas. Agora, é uma pergunta, existe ou existem princípios que devem ser observados por nós para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas? Uma pergunta. Existem princípios a serem observados por nós para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas? A resposta é sim. Existem princípios que precisam ser observados por mim e por você para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Princípios esses que, se inobservados, a promessa de Deus pode não se cumprir na nossa vida.
Talvez você se pergunte: mas pastor, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele é fiel, a sua palavra não falha. A Bíblia diz, em Números 23:19, Deus não é homem para que minta. Porventura, diria Deus alguma coisa e não o faria, ou falaria alguma coisa e não confirmaria? Se a Bíblia diz que Deus não mente, que o que Ele fala se cumpre, então, o que Ele falou a meu respeito vai se cumprir. As promessas dEle vão sim se cumprir na minha vida. Eu te digo que, se você pensa assim, você está com um pensamento equivocado. Porque existem promessas que foram feitas na Bíblia, foram feitas por Deus, mas elas não foram cumpridas. E talvez você se assuste com essa afirmação minha. Teve promessa que Deus fez e que não se cumpriu. Então Deus não é fiel na sua palavra e em cumprir as suas promessas? Não é isso que eu estou dizendo. Deus continua sendo fiel. O não cumprimento de um princípio que deve ser observado da nossa parte pode impedir Deus de cumprir uma promessa na nossa vida. Não porque Ele não seja capaz de cumprir, mesmo a despeito das nossas falhas, mas porque Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios. E eu vou dar 2 exemplos para vocês de promessas que Deus fez na Bíblia e que Ele mudou de ideia e falou: eu não vou cumprir essa promessa, num caso específico. Um dos casos é quando o povo de Israel está escravo no Egito. Deus promete para aquele povo que os tiraria do Egito e que os levaria para uma terra que mana leite e mel. Sai aquele povo tudo, milhões de pessoas saem do Egito rumo a Canaã. O destino deles era a terra que mana leite e mel. Só que pelo fato deles desobedecerem a Deus durante a caminhada no deserto, pelo fato deles murmurarem contra Deus, pelo fato deles não crerem e não confiarem em Deus, a Bíblia diz que daqueles milhões de israelitas que saíram do Egito, apenas 2 atravessaram o rio Jordão e entraram na terra prometida, para conquistar a terra prometida. Nem mesmo Moisés, quando estava próximo da terra da promessa, Deus o leva a um monte, mostra para ele a terra, mas fala: você não vai entrar na terra. Aquele povo todo, aquela geração toda que saiu do Egito, ela morre no deserto. Somente 2, Números 14:34 vai falar que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Mas Deus não tinha prometido àquele povo que os levaria à terra prometida? Mas o fato deles desobedecerem a Deus durante o deserto, não confiarem em Deus, murmurarem contra Deus, não crerem nos milagres de Deus, eles morreram no deserto. Então, vai ter situações em que, se a gente não cumprir os princípios, a promessa pode não se cumprir na nossa vida. Tem um outro caso, e esse eu quero mostrar. Eu quero pedir para colocar na tela 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel capítulo 2 vai falar de Eli, o sacerdote. Deus havia feito uma promessa, mas vai chegar um momento que Deus fala: eu fiz a promessa, mas eu vou mudar de ideia. Olha aqui: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu, Deus falando, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Envilecidos é a mesma coisa que desprezados. Porém os que me honram serão honrados, mas os que me desprezam, eles serão desonrados, serão desprezados, eles serão humilhados. Veja bem, Deus faz uma promessa e Ele mesmo fala: olha, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. O contexto desse texto é o seguinte: os filhos de Eli
eles desobedecem a Deus, eles desprezam as ofertas, desprezam o sacrifício. E Eli age de forma omissa. Eli, o sacerdote, é conivente com o erro dos seus filhos. E Deus não se agradou da omissão de Eli e nem das atitudes de seus filhos. E aí Deus fala: olha, eu tinha feito uma promessa, mas longe de mim cumprir o que eu falei, porque vocês não estão me honrando. Eu mudo de ideia e eu não vou cumprir aquilo que eu falei acerca de vocês. Então vai ter promessas que Deus vai fazer nas nossas vidas, que se a gente não observar alguns princípios, essas promessas não se cumprirão. E aí, a gente fica a pensar: então Deus prometeu, mas então Deus mudou a sua palavra e não cumpriu? Não foi Deus. A promessa deixou de ser cumprida, não foi porque Deus simplesmente quis mudar. Mas foi porque Eli e seus filhos não honraram a Deus, não obedeceram a Deus. Então tem alguns princípios que precisam ser observados e eu queria compartilhar uns poucos aqui com os irmãos. Primeiro, para que as promessas de Deus se tornem realidade nas nossas vidas, primeiro, é necessário que nós estejamos caminhando na vontade de Deus. É necessário que nós estejamos na presença. É necessário que nós caminhemos com o Senhor. Porque se a gente deixá-lo, Ele vai nos deixar. Segunda de Crônicas 15, versículo 2. Deus fala ao rei Asa: o Senhor está convosco, se o buscardes o achareis, mas se o deixardes, Ele vos deixará. Parte B: enquanto vós estáis com Ele, Ele está convosco. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes o acharei, porém se o deixardes, Ele vai deixar vocês. Você está aqui, você está firme, você foi criado na igreja, você nasceu na igreja, foi criado na igreja, viveu na igreja, mas de repente resolveu abandonar Jesus, abandonar a igreja, vai para o mundão, desvia, apostata da fé, deixou de andar com Jesus. Mas você tinha promessas lá atrás, mas agora você deixa Jesus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus honra aqueles que o honram e Ele despreza aqueles que o desprezam. Ele deixa aqueles que o deixam. Então, para que as promessas de Deus elas se cumpram nas nossas vidas, nós temos que atender esse princípio. Eu preciso estar na presença, eu preciso estar com Ele, eu preciso andar com Ele. Olha o que diz João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 6. João 15, 6 fala que se você não estiver com Ele, você vai ser cortado. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e vai secar, vai morrer. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, se alguém está na presença, se alguém está no caminho, se alguém está com Cristo e deixa Cristo, é como uma vara que é cortada, porque ela desconecta do corpo. Você sabe disso. Se você corta um galho de árvore, se você corta um ramo, ele desconecta do tronco. Você lança fora, ele vai secar. As folhas vão secar, o galho vai morrer.
e não vai haver vida naquele galho, porque você o cortou. Jesus está dizendo: se alguém não estiver em mim, se alguém não estiver ligado, conectado em mim, vai ser lançado fora, e vai secar, e depois vão lançar no fogo. Agora veja o versículo 7, o seguinte: mas, se vós estiverdes em mim, conectados em mim, ligados no corpo, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Pode acreditar, se você estiver com Ele, as promessas vão se cumprir. Mas se você se desligar dele, as promessas deixarão de ser cumpridas na sua vida. Então, um dos princípios para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida nós temos que permanecer na presença. Nós temos que estar firmes a despeito de qualquer circunstância que nós venhamos a viver. Olha só, Jó, um homem de Deus, que o próprio Deus testemunha dele para Satanás, quando diz: viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Deus testemunha acerca de Jó, dá testemunho de Jó. Mas aí vem uma série de catástrofes na vida de Jó, onde ele perde todos os seus bens, todas as suas fazendas, todas as suas riquezas, suas empresas, seus empregados, perde seus filhos, perde a sua saúde. Mas a despeito de tudo isso, Jó permaneceu na presença. A despeito de tudo isso, Jó, tendo perdido até amigos, Jó, pastor Samuel, no capítulo 19, versículo 25, ele vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre essa nação. Permaneceu na presença, permaneceu firme, a despeito das circunstâncias que lhe eram contrárias, a despeito das circunstâncias que lhe eram adversas, permaneceu firme, continuou crendo, continuou confiando no Senhor, continuou acreditando que apesar de tudo que estava acontecendo, Deus continuava no trono e que um dia se levantaria. E o fato dele permanecer fiel, o seu fim foi melhor do que o seu começo. O seu segundo estado foi melhor do que o seu primeiro estado. Então, a gente tem que continuar firme com Jesus, a despeito de qualquer luta, de qualquer prova, de qualquer adversidade que estejamos vivendo ou enfrentando, porque tudo passa. Essa luta passa, essa dor passa, essa enfermidade passa, tudo passa, tudo passa. Permaneça firme, confie no Senhor. Para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, você precisa permanecer firme, você precisa continuar confiando, você precisa continuar acreditando no Senhor Jesus. Amém? Se você sair da presença, se você deixar de acreditar, você pode perder a bênção, você pode não ter a promessa de Deus cumprida na sua vida, você pode não ver, tornar real aquilo que Deus prometeu na sua vida. Nessas horas, o que a gente tem que fazer? Nessas horas de luta, de prova, de adversidade, de medo, quantos medos nós enfrentamos todos os dias? O que nós temos que fazer é o que Davi nos ensinou no versículo de número 4 do Salmo 34. Buscar o Senhor. A primeira atitude que nós temos que fazer nessas circunstâncias é buscar o Senhor. Está vivendo uma prova, está vivendo uma luta, está num desespero terrível por algo que
não aconteceu ainda, talvez, está só na hipótese, está só na suposição, porque tem gente que sofre por antecipação, só de saber de uma notícia, nem aconteceu ainda, mas já está morrendo de medo, já está se tremendo de medo. Eu contei aqui hoje, que agora bem recentemente, um irmão, ele é acometido de uma determinada enfermidade, vai para o hospital, e de repente, o medo, o pavor e o pânico tomou o medo dele, tomou a vida dele, e ele achou que já estava morrendo. Foi visitado por um pastor, e o pastor disse, e ele disse para o pastor: não, pastor, não tem mais jeito aqui, já estou condenado, eu estou morrendo. Já chamou a família, já começou a passar todas as orientações. Mas só que o problema dele, aparentemente, pastor Samuel, era simples. 2 semanas depois já tinha saído da UTI, já estava em casa e as coisas estão voltando ao normal, e ele viu que era apenas um susto, mas já estava se entregando, já estava passando já para outra vida antes de morrer. Gente, não vamos sofrer por antecipação, não vamos ter medo do que nem existe ainda. Nessas horas, busque o Senhor como Davi fez. Davi buscou o Senhor no versículo 4, ele buscou o Senhor. Saiba, meu querido, que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Ele é o nosso livramento. Davi estava numa circunstância que o medo tomou conta dele, porque Saul estava na sua captura, e alguém chega com umas palavras: ué, não é esse aí? De quem as dançarinas dançavam e cantavam? Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ele temeu, e ele falou: meu Deus, descobriu quem sou eu, vai me entregar para Saul, eu vou morrer. Mas ele busca o Senhor, e ele diz que o Senhor o acolhe, que o Senhor o escuta, ouve a sua oração e o livra, Então, meu irmão, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, você precisa permanecer na presença, você precisa manter-se fiel, você precisa manter-se firme, não arreda o pé, fica firme. Jesus vai te dar vitória, Jesus vai te dar livramento, Jesus não vai permitir que o mal te toque, não vai. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. O último versículo de Daniel vai falar isso. Tu, pois, permanece até o fim. Tu, pois, persevera, permanece até o fim. Porque no fim, você vai receber a coroa da justiça. Faça como Paulo. Paulo sofreu, enfrentou lutas, adversidades, passou em muitos perigos. Como sofreu o apóstolo Paulo. Mas lá, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada lá no céu, não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. Tem uma coroa nos aguardando, tem um céu nos aguardando. Persevere, combata o bom combate, não olhe para trás, não desista, permaneça firme em nome de Jesus, porque se você permanecer firme, se mantiver fiel, você vai receber a coroa da justiça. Amém, queridos? Então, um princípio para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida é permanecer na presença, é permanecer firme. Mas um outro princípio
é confiar no Senhor. Um outro princípio é confiar no Senhor. Davi disse que ele buscou ao Senhor, o Senhor o ouviu, o Senhor o acolheu, livrou ele de todos os temores, mas ele confiou no Senhor. Davi confiou no Senhor Jesus. Se você depositar no Senhor a sua confiança, se você confiar na dependência de Deus, estar dependente dEle, Ele vai te dar livramento nessas horas. Eu falei que os israelitas que saíram do Egito, eles morreram no deserto. Eles não entraram na terra prometida, à exceção de Josué e Calebe. Mas aquele povo foi um povo muito incrédulo, foi um povo muito sem fé, um povo muito descrente, porque eles viram inúmeros milagres. O mar se abre, eles passam em terra firme. Quando tem sede, Deus providencia água para eles. Quando a água está amarga, a água se torna doce. Uma nuvem de fogo os guia à noite. Outro guia durante o dia. Eles foram vendo milagres atrás de milagres. Estão com fome? Deus manda um maná. Isso é milagre. Mas mesmo vivenciando tantas experiências sobrenaturais, tantos milagres, aquele povo ainda não está confiando em Deus. E está dizendo: Moisés, o que as nações vizinhas vão dizer desse nosso Deus? Tirou vocês lá do Egito e deixou morrer aqui no deserto. Eles não confiavam em Deus, apesar de tantos milagres que Deus estava fazendo por eles. Quando você não confia em Deus, meu irmão, tem uma grande chance de você perder a bênção. Esse princípio da confiança em Deus, da dependência de Deus. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 12. Filipenses capítulo 12, 13. O 13 é muito conhecido e muitos irmãos sabem de cor esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A maioria dos irmãos sabe esse versículo de cor. Só que o contexto que Paulo disse esse texto foi bem diferente. Olha o que está escrito em Filipenses 4,12. Já vai ser projetado aqui. Paulo vai dizer que ele sabe passar tanto por abundância como a ter necessidade. Olha aí. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por quê? Ele responde no versículo 13, né? O versículo 13 vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A confiança de Paulo em Deus era uma confiança inabalável. Mas ele dizia: na fome eu confio, na abundância eu confio, na escassez eu confio, na fartura eu confio. Se a gente não confiar em Deus, como pode Deus responder a nós? Tiago, ele fala que a gente pede a Deus, está falando acerca da sabedoria, é claro. Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago capítulo 1, versículo 5 fala assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera. E nada, olha aí, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e se ele a dada. Agora vamos ver mais adiante aí. Ele vai dizer: peça porém com fé, crendo, confiando, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra.
Então, se você não confia, você duvida. Se você não confia que Deus vai abrir a porta, você está duvidando. E aí o versículo 7 vai dizer o seguinte: olha, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O contexto é de sabedoria, mas se aplica aos demais casos. Se você faz uma oração e pede a Deus: Senhor, vou me inscrever aqui nesse concurso público, e eu quero que o Senhor abra essa porta, que eu seja aprovado nesse concurso. Mas você duvida, você pede a Deus, você fala com Deus, mas você ao mesmo tempo você pensa: mas a concorrência é tão grande, são 100 mil inscritos, tem gente que está estudando há 2 anos atrás, tem gente que pagou um cursinho, 2 cursinhos, eu não tinha condições financeiras de pagar o cursinho, eu acho que eu não vou passar não. Entra a dúvida, e é o versículo 7 de Tiago, capítulo 1. Não pense você que vai receber alguma coisa do Senhor, porque você está duvidando. Porque Deus, para Deus te abençoar, Ele não depende de nada. Ele não depende que você esteja estudando há 5 anos, há 1 ano. Não estou dizendo que você tem que ir lá fazer a prova sem estudar, não é isso. Estou dizendo da confiança que você tem que ter em Deus. Eu estou dizendo que você não pode duvidar, porque se você duvidar, você não vai receber nada do Senhor. Então, um outro princípio para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida é que a gente creia, pastor André. Se a gente não crer, se a gente não confiar, se a gente não tiver fé, acredite, nós não vamos receber, não vamos mesmo. Nós precisamos confiar no Senhor. Deus fez promessas para você, talvez já se transcorreram ou já se passaram muitos anos, essa promessa não se cumpriu ainda. Será que é porque você não está confiando? Será que é porque você não está se afastando da presença? Será que é porque você não está em falta diante de Deus? Aí, às vezes a pessoa está na prática de delitos e pecados, está na igreja, mas está levando uma vida promíscua, espiritualmente falando, servindo a 2 senhores, um pé na igreja, um pé no mundo, adorando no altar, e adorando num altar outro, um altar estranho. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, você é templo do Espírito, é habitação de Deus. Agora, se você está levando uma vida dúbia, uma vida aqui e outra vida lá fora, o Espírito Santo não vai aceitar isso, ele vai deixar você. É aquilo, enquanto você está com Ele, Ele vai estar com você, mas se você o deixar, Ele vai te deixar. E aí você vai orar, você vai pedir, você vai buscar, mas diferentemente do que Deus fez com Davi, eu orei e Ele me ouviu e Ele respondeu a minha oração. Diferentemente do que Deus fez com Davi, Deus não vai fazer com você, sabe por quê? Porque Deus não ouve a pecadores. Você sabia disso? Se você estiver em pecado, na prática contumaz do pecado, o Espírito Santo deixa a pessoa, porque o Espírito Santo não convive com o pecado. Olha o que diz Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, só para você entender isso que eu estou te falando. Capítulo 9, versículo 31 do livro do Evangelho de João. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Veja bem, João 9, 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Lembra que no início eu falei, olha, você tem que andar na presença, você tem que andar na vontade de Deus, na direção de Deus, porque a esse que está andando na presença, a esse que está andando no caminho, a esse que está fazendo a vontade de Deus, está aí, ó, João 9, 31. Se alguém é temente a Deus, faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Mas alguém que não está andando na presença de Deus, alguém que está em desobediência, alguém que está em pecado contumaz, olha, pode orar,
pecadores. Deus não ouve. Então, meus irmãos, para que Deus responda as nossas orações, como respondeu a Davi, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, nós precisamos estar na vontade do Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos obedecer à sua palavra. Nós precisamos ser obedientes à sua palavra. Se a gente deseja que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, a gente precisa também crer que Deus, Ele é poderoso suficientemente para nos livrar. Ele é poderoso suficientemente para nos livrar. Então, recapitulando aqui dentro do Salmo. O Salmo 34:4 vai dizer que Deus ouve a Davi. O Salmo 34:7, bota o versículo 7 na tela, por favor. O versículo de número 7 vai dizer assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Nós precisamos acreditar no livramento do Senhor. Davi estava numa situação difícil ali naquela ocasião. Ele estava praticamente na mão do inimigo que o perseguia, no caso da Saul. Mas Deus deu livramento, Deus deu estratégia. Ele se fingiu de louco ali e ele escapou com aquela estratégia. Deus dá livramento. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Não tema. Não tenha medo. Não tenha medo. Tema somente a Deus. Confie somente no Senhor. Porque existe o anjo do Senhor acampado ao seu redor. O anjo do Senhor, ele está acampado ao seu redor para te dar livramento. Então, queridos, vamos confiar na providência de Deus, vamos confiar no milagre de Deus. E o versículo de número, acho que é o 19, nós vamos ver que 34:19, a Bíblia vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Davi estava com medo de uma circunstância, ele estava passando por uma situação muito difícil, mas ele orou ao Senhor, ele confiou no Senhor, e Deus o livrou. Deus o livrou. E ele vai encerrar o salmo dizendo exatamente isso: olha, o justo, ele passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor o livra. Mas o Senhor o livra de todas. Você está passando por aflição? Confie no Senhor. O anjo do Senhor está acampado ao seu redor e vai te livrar de todo mal. Você está passando por muitas aflições? Saiba que você não é o único. Os nossos irmãos em todo o mundo, em todas as partes, estão passando também pelos mesmos problemas, diz a Bíblia. As aflições alcançam toda a humanidade em todos os lugares, todos os justos em todos os lugares. O justo que confia no Senhor, o que teme ao Senhor, a Bíblia diz, ele passa por aflições, mas o Senhor o livra de todas elas. Então, meus irmãos, se você quer ter suas orações respondidas como Davi, permaneça na vontade do Senhor. Ande na presença do Senhor. Confie no Senhor. Acredite nos livramentos do Senhor. Um outro princípio:
Se você quer ter as promessas de Deus cumpridas na sua vida, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore. A gente vê alguns exemplos na Bíblia de pessoas que orou ao Senhor. Mas a gente não deve orar ao Senhor apenas na hora da aflição, na hora do medo, na hora da dificuldade. Esse mesmo Davi aqui, que buscou o Senhor, no Salmo 55, versículo 17. No Salmo 55, versículo 17, esse mesmo Davi, ele fala: de manhã, de tarde e ao meio-dia, eu clamarei, eu orarei. Salmo 55, 17. Olha, de tarde, pensei que era de manhã e de tarde, mas o texto diz o contrário, né? De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele, Deus, ouvirá a minha voz. Você quer ter a sua oração respondida? Faça. Você quer ter respostas de Deus? Faça da oração uma constante na sua vida. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Você tem orado? Você tem buscado ao Senhor? Quando nós lemos a história de Ana, lá no capítulo 1 de 1 Samuel, a gente vê que Ana era uma mulher que tinha um problema muito grave, um problema que a medicina não resolvia. Ana era estéril e não podia gerar filhos, mas ela buscou o Senhor incessantemente. Deus ouviu a sua oração, Deus respondeu a sua oração. Daniel capítulo 6, versículo 10. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. A Bíblia diz que quando Daniel soube que a escritura estava lavrada, ele entrou no seu quarto. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, 3 vezes no dia, quem sabe como Davi, de tarde, de manhã e ao meio-dia, e ele orava, e ele dava graças a Deus, ele dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha o finalzinho do versículo, isso era uma prática na vida dele. Daniel não orou só na hora da luta, Daniel não orou só na hora da prova, Daniel não orou só quando soube que a escritura estava assinada. Daniel, ele orou 3 vezes ao dia, como antes ele costumava fazer. Quando nós oramos, Deus responde às nossas orações, e promessas se cumprem na nossa vida, e nós tomamos posse de milagre. Como consequência disso daí, os irmãos sabem que ainda no seu livro mesmo, Daniel é lançado na cova dos leões. Você sabe por que Daniel, na cova dos leões, os leões não o devoraram? Tem pregador que fala que ele estava com cheiro de oração, com cheiro do Espírito Santo, aí os leões não tocou, né? Mas tem uma explicação racional para isso. Dizem, queridos, que no mundo, no reino animal, os leões, a caça, quem vai atrás de alimento para os leõezinhos ou para a família dos leões, são as leoas. O rei leão, ele não vai atrás de alimento, ele não vai atrás da caça, não. Quem vai é as leoas. E as leoas vão, matam um animal e traz.
E quando traz, nenhum leão toca na caça antes que o rei dê a ordem. Ele é o primeiro, pastor. É o rei leão. É o líder ali que primeiro toca na caça. A leoa vai e traz. Pode ter 10 filhotes ali, pode ter 10 leoas ali, mas se o rei ali do pedaço não tocar, ou não, vamos dizer, não abrir a mesa, nenhum pode comer. Eles ficam olhando para a caça ali, só de olho, mas não pode tocar, porque o rei ainda não chegou, o rei ainda não liberou. E quando Daniel está na cova dos leões, tem um monte de leões lá, mas o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o leão verdadeiro, não estava ali naquele momento, pastor, e impediu que os outros leões atacassem a presa. Por isso que Daniel não foi atingido. Os leões estavam ali, mas o leão da tribo de Judá não tinha dado ordem. Por isso Daniel ficou ali intacto e intocável. Mas orava 3 vezes ao dia, de tarde, de manhã, ao meio-dia, como antes costumava fazer. A Bíblia diz: se me buscardes, me achareis. Jeremias 29:13. Se me buscardes, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13 diz isso: busca-me, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33:3, ou Ezequiel, né? Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Buscar ao Senhor ainda traz resposta de Deus. Buscar ao Senhor ainda nos faz ver promessas sendo cumpridas nas nossas vidas. Buscar ao Senhor é um princípio que, se a gente largar de mão, as promessas de Deus podem não se cumprir na nossa vida, porque a ordem é: orai sem cessar. A ordem é: orai sem cessar. Aí Jeremias 23, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Busca ao Senhor, clame ao Senhor. E tem uma hora bem legal para você buscar o Senhor. Parece que a fila é mais curta, diz alguns pregadores aí, né? Provérbios 8:17. Provérbios 8:17 diz que: eu amo aos que me amam. Eu amo aos que me amam, diz Deus. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Fica a dica: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Vamos buscar ao Senhor. Vamos levar uma vida mais próxima de Deus. Vamos ter mais intimidade com Ele. Vamos andar na presença. Vamos confiar nele. Vamos crer no livramento. Porque Davi disse no Salmo 34:4: eu busquei ao Senhor e Ele me ouviu. Se você buscar ao Senhor, Ele vai te ouvir. Se você clamar ao Senhor, Ele vai te responder. Se você, ainda que seja lançado numa cova ou numa fornalha de fogo ardente 7 vezes mais, Deus vai te dar livramento, porque a sua palavra nos garante que Ele nos dá livramento. Confia no Senhor, Deus vai te dar vitória. Creia no livramento do Senhor. O anjo do Senhor está acampado ao seu redor e Ele vai guerrear por você. Ele vai lutar por você. Muitas são as nossas aflições, mas de todas o Senhor nos livra. Vamos buscá-lo, vamos confiar nele, vamos acreditar no livramento, vamos fazer isso com fé, vamos andar na presença dele, e nós vamos ser mais do que vitoriosos em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Quero pedir a Deus para fortalecer você na graça que há em Cristo Jesus, para que você possa
estar sempre firme na presença, fazendo a vontade do Senhor, como um ramo ligado ao tronco, com vida, que você nunca se afaste, que você não seja cortado, que você creia no livramento sempre, que você creia nas promessas do Senhor sempre, que o Senhor coloque um desejo ardente no seu coração para você buscá-lo de forma sistemática, como Davi, como Daniel, como tantos outros homens da palavra de Deus. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja nesta hora. Nós sabemos, ó Pai, que quando nós o buscamos, o Senhor, Pai, nos acolhe, o Senhor nos ouve, o Senhor nos livra dos nossos medos, dos nossos temores, ó Pai. O Senhor, Pai, responde às nossas orações, o Senhor nos dá livramento, o Senhor nos abençoa. Meu Pai, nós sabemos que se clamarmos, ó Pai, os teus ouvidos estão atentos, não estão agravados para que possam nos ouvir, ó Deus. Nós sabemos que a tua mão não está encolhida, Pai, para nos abençoar, para não nos abençoar. Nós sabemos que o Senhor continua com a tua mão estendida, com os ouvidos abertos e atentos à oração dos teus filhos. Que o Senhor possa fortalecer cada um na graça que há em Cristo Jesus, de tal maneira que cada um persevere, permaneça na presença, permaneça na vontade, permaneça no caminho, conectado ao corpo, ó Pai. Que todos, ó meu Deus, possam confiar no Senhor, crer no livramento, crer nos milagres, ó Pai, mesmo sabendo que muitas são as aflições do justo, mas que de todas o Senhor o livra, ou que o Senhor o livra de todas, meu Pai. Deus, no nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja nesta hora, meu Pai. Amém. Nós já estaremos encerrando, mas antes eu preciso perguntar: tem alguém aqui nesta noite que ouviu essa palavra? Alguém que veio aqui nesta noite, quem sabe pela primeira vez, e quer entregar sua vida para Jesus, quer fazer uma aliança com Jesus, quer reconciliar com Jesus, voltar para a presença, voltar para o caminho, voltar a estar ligado e conectado no corpo, cuja cabeça é Cristo, a igreja. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus nessa hora? Se sim, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida vai mudar a partir de hoje. Venha à frente, tragam aí, traga essa pessoa que está tomando a decisão de entregar sua vida por Jesus. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão de reconectar-se com Deus nessa noite? Deus não ouve a pecadores, mas Ele ouve aquelas pessoas que o temem, que faz a sua vontade. Ele livra de todo mal aqueles que o temem. Onde estão as pessoas que querem se decidir por Jesus nessa noite? Jesus te ama, Jesus te chama. Jesus, Ele quer fazer uma aliança contigo nesse dia, Ele quer fazer uma aliança contigo nessa noite, Ele quer levar você para o céu. Tem mais alguém que quer reconciliar com Jesus nessa noite? Ele quer que você seja fiel até a morte. Os embaraços desse mundo não podem tirar você da presença dEle. As dificuldades dessa vida não podem afastar você da presença dEle. As dificuldades são muitas, mas como Jó disse, eu sei que por fim o meu Redentor se levantará sobre essa nação. Tem mais alguém que quer entregar sua vida? Se não tem, nós vamos orar. Quem são as pessoas aqui? Faça um sinal para mim, por favor. Qual é o seu nome, filho? Mateus, Diego, Ellen, Michael, Mateus, Diego, Ellen, Michael, Giovana. Olha, vocês tomam a decisão mais importante da vida de vocês. Confie no Senhor. As lutas são muitas, mas de todas o Senhor nos livra. Ande na presença,
ande no caminho e Deus vai estar com vocês. O anjo do Senhor vai estar acampado ao redor de vocês, e vocês vão vencer em nome de Jesus. As lutas não vão acabar, só que agora é diferente. Quem vai lutar não é vocês sozinhos não, agora Jesus está lutando com vocês. Daniel estava lutando contra aquele sistema, foi lançado na cova, mas lá na cova Jesus lutou por eles, fechou a boca dos leões. Quando a gente tem Jesus na nossa vida, Ele guerreia por nós, Ele luta por nós, Ele nos fortalece, Ele nos protege, Ele nos dá graça. Que Jesus possa nessa noite escrever o nome de vocês no livro da vida. Eu quero orar por vocês, feche os olhos. Deus, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, ó Pai. Eles decidem entregar as suas vidas para Ti, Deus, porque querem andar na presença, querem andar no caminho. A partir de hoje, Deus, eu quero pedir ao Senhor para ajudá-los nessa caminhada, nesta vida, Pai. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor não ouve a pecadores, mas aqueles que temem ao Senhor e fazem a Tua vontade, o Senhor ouve. Esses Teus filhos aqui, Pai, eles passarão a temer a Ti a partir desse momento, confiarem em Ti e fazerem a Tua vontade. Deus, quando eles clamarem, ouça a oração deles, ouça o clamor deles, Pai, e responde a oração dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eles confessam publicamente, Pai, simplesmente pelo fato de estar aqui na frente e fazer um sinal público de decisão, eles já, Pai, estão entregando suas vidas a Ti. Que o Senhor os abençoe e os guarde, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês todos, Diego, Mateus, Michael, Giovana e Ellen, acompanhe eles por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda assim as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, e todos digam amém. Tenham todos uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Amém.